que cada ente federativo ele tem uma competência específica, tá? Cadeira que tô com dificuldade, ainda não me adaptei a essa cadeira, mas vai acontecer. Ela é mais confortável, mas só que requer que você se adapte, né? Bom, vamos lá. Então, por exemplo, nós temos nos municípios, qual a competência do município? Eles têm de dar conta da educação infantil, e aí vou botar um parênteses aqui, e creche, mais o ensino fundamental. Tá? O que os estados têm de competência? Eles precisam dar conta também do ensino fundamental, e aí a gente vai conversar sobre isso mais à frente, e o ensino médio. Ah, mas e o governo federal não vai fazer nada? Ao contrário, o governo federal ele é responsável por toda a educação superior, mais duas funções: supletiva e redistributiva. Ok. E aí, o que a gente vai ter de obrigatório em cada uma dessas três esferas, que às vezes são concorrentes? O que é obrigatório para o município? O município é obrigado, eu vou falar de obrigatoriedade. Vocês nem sabem, pessoal, estou com tanta saudade de dar aula presencialmente, eu estou quase comprando um quadro branco, colocando na sala, para poder botar, escrever no quadro, né? Mas vamos lá. Qual a obrigatoriedade? Como é que vai funcionar isso? O que o município é obrigado a prover? O município é obrigado a prover. Municípios, né? São obrigados a prover a educação infantil e o ensino fundamental. Mas como é que vai funcionar isso aqui? Vai ser todo o ensino fundamental? Vai ser só uma parte do ensino fundamental? Aí, como é que funciona isso? Aí vou botar entre parênteses aqui, em colaboração com os estados. Exemplo, vou dar o exemplo do estado do Rio. Educação infantil não tem jeito, é obrigação do município, não tem para onde fugir. Tá? O ensino fundamental no estado do Rio tem um regime de colaboração em que boa parte dos municípios vai pegar o primeiro segmento, né, que vai de primeiro a quinto ano, e o estado vai assumir o sexto ao nono ano. E assim os dois compartilham e conseguem atender essa obrigatoriedade. Tudo bem até aí? Beleza? Ok, show. Bem, beleza. E os estados? Estados, a mesma coisa. Ensino fundamental, em colaboração com o município. Já já eu vou mostrar como é que a União entra nessa brincadeira. Mas o ensino médio. O ensino médio não tem jeito, é responsabilidade dos governos estaduais. Beleza. Essa, nos estados, aquele mesmo regime de colaboração que eu já falei, tá? Com o município, que pode ser diferente, vai depender, cada caso tem. Geralmente, se adota a mesma estrutura que é adotada no Rio, tá? Primeiro a quinto ano nos municípios, sexto ao nono nos estados. Mas tem estado que é diferente. Tá? Tem estado que é diferente. Se não me engano, Rondônia é diferente e Tocantins é diferente. Tem que conferir, mas tem dois estados que adotam uma divisão diferente. Mas aí tudo bem, o importante é que os 9 anos do ensino fundamental sejam atendidos por esses dois entes federados. Tá? E o ensino médio, o Estado não pode deixar
de atender obrigatoriamente. O que significa isso? Vocês têm amanhã depois um filho, uma filha, e não tem vaga no ensino médio. O Estado é obrigado, se não tiver vaga em escola estadual para o ensino médio, a prover na iniciativa privada vagas para que seus filhos estudem. Tá? É obrigação do Estado fazer isso. E tem como, se vocês forem atrás disso, Defensoria Pública, Ministério Público, vocês conseguem. Tá? Mesma coisa que eu dei exemplo em relação à creche, à escola de educação infantil. O município não atendeu, ele tem que dar um jeito, nem que seja na iniciativa privada, tá? Ensino médio é a mesma coisa. O Estado tem a obrigação de dar o suporte a esse nível de ensino. Muito bem. E o governo federal? Quando a gente vai falar do governo federal ou União, também é a União, né? Ele tem a responsabilidade com a educação superior. Isso aqui é uma pegadinha danada, tá? Quem vai fazer concurso tem que ficar muito atento com isso amanhã depois, porque isso aqui pega e arrebenta as pessoas. O governo federal tem, como é que eu vou dizer? Não por obrigatoriedade, mas por atribuição à educação superior. Porém, no nível da regulação somente. O que isso quer dizer? Que o governo federal não é obrigado a fornecer educação superior. Ele até tem. A gente está estudando numa instituição do governo federal, por exemplo. Tá, beleza. Mas isso não está na escolaridade obrigatória. Tá? Se amanhã ou depois. Não estou dizendo que seja bom ou mesmo que deva acontecer. Tomara que não aconteça. Se amanhã ou depois o governo federal fecha alguma universidade, alguma instituição de educação superior, por lei ele pode fazer isso. Não tem nada que impeça. Tá? É para a gente ver que nem sempre a lei é justa, né? Você tem uma lei, mas a lei não é justa. Mas não tem essa obrigação. Mas, por outro lado, o governo federal tem uma outra função, e aí eu vou entrar mais diretamente no que o João coloca. O governo federal tem duas atribuições, e essas são obrigatórias. É supletiva e redistributiva. Que acabam sendo duas competências mais difíceis até do que se eles tivessem responsabilidade com um determinado nível de ensino. O que é aquilo que eu vou chamar de competência supletiva? É muito simples, vou até colocar de novo no chat. É simples, faltando recursos, o governo federal precisa cobrir. E o governo federal faz isso a partir de um órgão. Tem um órgão para isso, que é o órgão responsável por isso. Ou pelo menos deveria ser, né? Em muitos casos ele não faz isso direito. É FNDE, que é uma autarquia, né? um órgão dentro do MEC responsável por isso. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tá? Exemplos, aí entrando já nos exemplos para consolidar isso que vai na pergunta do João. Exemplos. Você tem lá o programa Caminho da Escola. O que é isso? A escola municipal ou estadual tem aluno em zona rural e não tem recurso para o transporte escolar. O que vai acontecendo?
o FNDE disponibiliza aqueles ônibus amarelos. Você já deve ter visto, né? Disponibiliza e aí esse transporte é feito. O que aconteceu aqui? Entrou a função supletiva. Faltou recurso, o governo federal colocou lá mais recursos. Programa Nacional do Livro Didático, outro exemplo. A rede de ensino tem uma demanda e o MEC envia livros didáticos até as escolas, ou pelo menos deveria fazê-lo. Recursos para merenda escolar. Você tem lá um programa de alimentação escolar. Então, tudo isso é função supletiva. E tem o último, que aí na última aula, na semana que vem, eu vou entrar mais diretamente nisso, mas eu quero falar do seguinte: o indicador do Fundeb é. Primeiro eu falei do que a FNDE faz. Custo aluno qualidade é o indicador do Fundeb, tá? Que a gente vai entender essa estrutura semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de uma série de políticas que estão hoje na ordem do dia, tá? Eu vou até ensinar para a galera que quem ainda não está ou quem já está numa rede de ensino vai gostar de saber, por exemplo, se o dinheiro do Fundeb entra ou não no seu contra-cheque, né? Tem uma fórmula de cálculo que permite a vocês verificarem. Eu sei que dizer isso faz com que um monte de coisas aconteçam. Aliás, é só rindo mesmo, tá? Eu não tenho problema, eu tenho muito respeito pela instituição, mas eu fui exonerado por telefone do Conselho Municipal de Educação de Niterói. Fico até feliz nesse caso. Não tem problema de falar, não. Fico até feliz porque eu considero que é um conselho que não é ouvido, né? Um conselho em que você tem as crianças voltando à aula sem uma deliberação do conselho, por ordem da Secretaria Municipal de Educação, no pior momento da pandemia. Me sinto orgulhoso e feliz de ser exonerado, porque o bem mais importante é a vida. E eu entendo que a vida não foi respeitada em Niterói com essa medida, certo? Desculpa, pessoal, é que tem coisa que me deixa muito mexido, não tem como deixar de falar. E aí, qual a decisão da secretaria, né, do secretário? Manda embora os membros do conselho que são contra a medida, tá? É para a gente ver como é que funciona alguns aspectos da democracia, né? Então, quer dizer, eu era contra, tinha vários que eram contra, né? O pessoal dos sindicatos era contra, e mais gente era contra, é porque é do sindicato. Às vezes o sindicato está certo, às vezes está errado, mas não é porque é sindicato. Mas assim, muita gente era contra. E aí o que acontece? Foram 11 conselheiros. Tchau, a gente não precisa mais de vocês, não. Né? E aí eu descobri isso pelo Diário Oficial do município. Olha que interessante, né? Quase que eu apareço numa reunião do conselho sendo exonerado. Mas beleza, tranquilo. Na verdade, assim, não é o tipo de coisa. Se fosse exonerado da UF, realmente eu ia ficar muito preocupado, não só porque é meu trabalho, né? Mas é um cargo que eu tenho, né? E não um cargo de confiança do município, digamos, né? Mas é isso, pessoal. Acostumem-se, viu? As coisas devem piorar, né? Devem piorar. Infelizmente, João, é isso aí, entendeu? Atualmente, no Brasil, quem não está concordando com determinadas políticas, tchau, vai embora, né? Bom, mas então, voltando aqui para a função supletiva. Vamos supor que Niterói não tivesse conseguido atingir investimentos em educação, o dinheiro lá do custo aluno qualidade, que é o quê? É um valor X anual por aluno. Ou seja, você tem que investir todo ano tanto por aluno a partir de verba do Fundeb, é assim que o Fundeb é repassado. Vamos dizer que Niterói faltou, sei lá, por aluno, R$ 100 nesse ano. Faltou R$ 100. Né? Vou botar aqui, faz conta que é matemática. Menos R$ 100 esse ano.
que vai acontecer? O governo federal vem e suplementa esse valor. O governo federal vai e coloca de volta o quê? Mais R$ 100. Essa é a função supletiva. Agora, vamos pensar em uma outra função dentro disso que o João coloca na União. Uma função que é a função competência redistributiva do governo federal. Vamos pensar grande. Vamos pensar o município com mais dinheiro no país. O município de São Paulo. São Paulo, vou botar aqui o mais, deixa eu ver se eu achei já o sinal do cifrão. São Paulo é quem tem mais dinheiro no Brasil. Então vamos lá. É quem tem mais dinheiro. Tá? Ora, como a gente está trabalhando com um regime que tem um dos princípios, lembrem lá daquelas aulas do comecinho, um dos princípios, né, da educação brasileira é a equidade. O que isso que significa? Significa que a União vai tentar diminuir a desigualdade. Então, vamos supor que sobre em São Paulo e falte, digamos, em Varriçai, que é um município pequenininho daqui do Noroeste Fluminense. Já é quase, depois de Itaperuna, já é quase Espírito Santo. Não sei se alguém aqui conhece, até muito legal. Quem quiser fazer um turismo ecológico, quiser conhecer lugares diferentes, Varriçai, por exemplo, para quem gosta de vinho, tem produção de vinho lá, né? Município já quase Minas, quase Espírito Santo, muito pequenininho. Tem lá, se não me engano, uns 8 mil habitantes. E aí o que vai acontecer? Esse dinheiro que sobra, por exemplo, de São Paulo, se Varriçai não consegue suprir o valor mínimo, né, o CAC, né, o custo aluno qualidade, o valor mínimo por aluno do Fundeb, o que vai acontecer? Esse dinheiro transfere-se de recursos, ele é objeto de uma transferência de recursos para os que municípios, pode ser estado também, mas nesse caso estou dando exemplo de município, né, que detém menos recursos. É justo, por quê? Porque São Paulo, se está sobrando em São Paulo e está faltando em Varriçai, a União pode administrar e redistribuir isso aí. Tá? É fácil? Não. Na grande maioria dos casos, a União erra bastante ao fazer essa redistribuição, mas ninguém pode dizer que não existe, ao menos em lei, uma tentativa de fazer uma equidade, diminuir as desigualdades entre os municípios. Tá? Então, isso era o que eu tinha a dizer acerca dessas competências. Beleza? Eu te respondi, João. Sim, professor, respondeu sim. Beleza. Muito bem, pessoal. Aguardando vocês. Mais alguma questão para colocar? Opa, esperando aqui. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Então, seguindo aquelas perguntas, né, que você colocou para a aula de hoje. Sim. A primeira eu acho que você já respondeu, né, da função dos municípios, dos estados, que é assegurar do município, né, assegurar a educação infantil e fundamental, né, e oferecer o ensino médio. E o estado também ele oferece o ensino médio e fundamental, mas ele também oferece a outra, né? Só que com prioridade o ensino médio e fundamental, com prioridade, né? Com prioridade, ou seja, ele só oferece aquela outra modalidade quando
a parte dele está completa, né? Por exemplo, não é obrigação do Estado oferecer educação superior, mas, por exemplo, o Estado do Rio tem a UERJ, né? Tem o ENF, isso. Não é obrigação, mas quando você tem totalmente atendido, né, aquela sua parte, você vai um pouco mais além, né? Isso. O lance do governo federal também. Não é obrigação oferecer ensino médio, mas oferece. Tem Cefet, tem Cefet, tem Colégio Pedro II, etc. e tal. E ele também tem aquela função regulatória, né? Ele faz aquelas provas, né? Exato. Prova Brasil, Saeb, e também no ensino superior. Agora, assim, tem umas coisas meio confusas, né, na LDB, por exemplo, quando o município ele oferece a educação superior, que é, assim, raríssimos casos, mas tem alguns casos, por exemplo, que o município oferece a educação superior. Macaé, por exemplo, tem. São raros casos, mas tem no Brasil, né? Porque é caro, né? Isso. Porque é caro. Esses estabelecimentos, eles pertencem à rede estadual, né? Se não me engano, de ensino. Na verdade, eles são vinculados à União, tá? Eles pertencem todos ao governo federal. Uhum. Vamos lá. O que acontece? A União, ela pertence à rede federal de ensino, às instituições de educação superior. Exatamente. Mas, peraí, eu acho que eu perdi aqui o inciso, agora eu não vou achar. Estados, município... Enfim, não vou achar agora, mas tem umas coisas assim, por exemplo, a UERJ, né, mesmo sendo estadual, ela pertence à rede federal, né? Isso, eu vou tentar, vou lembrar do tempo que eu trabalhava na regulação superior para poder te responder isso, beleza? Beleza. Então vamos lá. O que acontece? Imagine que você tem uma faculdade privada, qualquer que seja, tá? Essa faculdade privada, a mantenedora é privada, tá? Ela é uma instituição como uma empresa e tal, tá sujeita às normas que uma empresa está sujeita, mas para efeito de regulação, ela vai ser objeto de regulação dos seguintes órgãos: a Secretaria de Regulação da Educação Superior do MEC, eu estou até colocando aqui, do Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Superior. E isso aí vai gerar um sistema, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES. Olha isso. Só para vocês verem que não é falta de regulação nem de lei, tá? Ok. Essa Secretaria do MEC, Conselho Nacional de Educação, tem que dar autorização para funcionar. Essa Secretaria do MEC tem que, a cada período de 3 anos, fazer avaliações nos cursos daquela instituição. E tudo isso integra um sistema chamado SINAES, que é um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Esse SINAES vai trabalhar a partir de uma nota. Tem NITA aqui, não, a nota atribuída. Aliás, hoje saiu o ranking, não sei quem quiser consultar hoje vai ver que a UFRJ ficou com o nível 5, né, que é o máximo. A nota vai de 1 a 5. No que eu vou te falar agora, nota atribuída ao conceito geral de curso. E como é que é composta essa nota? Tem 50% dessa nota. É a nota do ENAD, que é esse exame que os estudantes prestam, etc. E 50% é a nota do que a gente chama de avaliação in loco, ou seja, você tem que ir até o lugar para ver como é que funciona. Aquele curso, aquela instituição, etc.
De cara, a gente vê que já não é fácil a função de regulação do governo federal, tá? Agora, vamos pegar o caso aqui que eu entrei atrás. Vamos considerar uma faculdade municipal, ou melhor, estadual. Vamos pegar o UERJ de exemplo, tá? A UERJ vai receber duas avaliações. Ela tem uma avaliação do Conselho Estadual de Educação e mais a avaliação dos sinais. Espera aí, botei igual ao invés de mais. Que é aquela lá em cima que eu falei. Olha que doideira. Ela é avaliada duas vezes, tá? Para ver se pode funcionar. Perfeito, perfeito nada. O cara recebe a avaliação dos sinais e o Conselho Estadual de Educação também avalia o UERJ. É só para a gente ver como é que algumas coisas no Brasil elas vão ganhar aquilo que o professor Luiz Antônio Cunha, que é um dos grandes nomes que a gente tem na educação brasileira, ele vai dizer que nós temos um negócio que ele chama de redundância institucional, ou seja, no Brasil temos muitas instituições para regular as mesmas coisas, tá? Deixa eu me posicionar melhor aqui, pronto. Ou seja, é muito cacique para pouco índio, né? Exatamente, em outras palavras. É exatamente isso. Você tem dois órgãos regulatórios porque é estadual. Mas isso não garante melhor qualidade. A UERJ, por um acaso, é boa, mas podia não ser. Porque na época que você tem grande regulação, você tem melhores condições. Houve uma época que a UERJ passou por uma dificuldade terrível, porque o governo do estado do Rio estava sem caixa, né? Eu tive colegas da UERJ que isso aí não é vergonha, eu não vejo como vergonha, não. Assim, é vergonha para quem deveria pagar o salário deles. Pô, teve um colega meu da UERJ que estava fazendo bico vendendo as coisas, né? Vendendo produtos. Teve um colega que foi dirigir o Uber nessa época. E por quê? Porque a UERJ não pagava salário. Então, ter muita regulação não significa que está tudo bem, não, tá? Agora, vamos pensar um outro caso só para... Pois é, passa mesmo. Passa. É isso aí, André. O negócio é feio, tá? Então, agora vocês imaginem o seguinte. No caso do município, uma faculdade ou uma instituição de educação superior municipal, uma universidade, se for o caso, ela vai ter três regulações. No caso de uma IES, né, que é a Instituição de Educação Superior Municipal, nós temos três regulações. Nós temos a regulação do Conselho Municipal de Educação, porque ela pertence ao município, ela foi criada pelo município, mas, ao mesmo tempo, ela vai ser objeto do Conselho Estadual de Educação e mais a regulação do governo federal dos sinais. Ela tem três órgãos para poder fiscalizar e regular. Não quer dizer com isso que ela ficou melhor, não. Às vezes piorou bastante. Mas é essa a realidade que a gente vai ter aí. Agora, se vocês querem saber, vamos lá. Vamos sem... Professor, desculpa te interromper. Desculpa. É que eu achei aqui onde eu tinha lido. Está no artigo 17. Artigo Perfeito. 17, inciso 2. Okay. Os sistemas dos estados e Distrito Federal compreendem, né, as instituições de ensino superior mantidas pelo poder público municipal. Ou seja, o poder público municipal ele mantém, mas assim, essa instituição ela pertence ao sistema estadual. Exatamente. E ela é regulada pelo governo federal. Então é uma coisa muito louca. Doido. É doido, muito é um negócio doido. E falando em estado, compartilhar aqui uma coisa assim, minha. Eu, por exemplo, fiz a prova de eu acho que foi 2019 a prova, acho que foi da FAETEC. Olha, o concurso não homologou até hoje.
Pois é. Você vê uma coisa absurda. Então, Tem gente desde 2014 para ser eu me chamado. formei pela UERJ, né? Uhum. Me formei em 2010, se não me engano. Certo. E desde quando eu me entendo por gente, a UERJ sempre teve passando uma dificuldade muito grande, né? A gente, Sim. assim, vê na UF e tal, também, às vezes a gente fala de precariedade e tal, de coisa, mas essa precariedade da UF, né, do Sistema Federal, nem se compara com da UERJ, em termos Não, é verdade. de estrutura, de sala, de muita coisa. Então, você vê um concurso de 2019, né, que não foi homologado até hoje, né? Sequer Sim. foi homologado, você vê o nível de bagunça mesmo, às vezes você não tem outra palavra, né? Não, não tem. E plano de carreira congelado há não sei quantos anos. Exato. E vou te dizer mais. A UENF, que é a Estadual do Norte Fluminense, assim como a UESO, né, que é a Estadual da Zona Oeste, né, do Rio, fica ali em Campo Grande, né? Ela basicamente deixou de existir. E quando você vai para a UENF, que é Norte Fluminense, tudo bem, você tem um excelente. É igual acontece na UERJ, você tem um excelente corpo docente, você tem um bom, vamos dizer assim, bons recursos humanos, né? Mas as instalações são extremamente precárias. Eu fui para uma banca, fui convidado alguns anos atrás de uma banca na UENF, e aí, primeira notícia: olha, Pablo, a gente não tem grana para bancar seu deslocamento, não, tá? Aí pensei, poxa, não vou prejudicar o concurso, não, eu vou. Aí eu fui. Aí, segunda notícia: olha, Pablo, a gente não tem grana para sua diária, não, tá? Pensei, bom, eu já estou aqui, eu vou dar um jeito. Aí, quando a gente foi lá para trabalhar, hoje vai ser meio difícil trabalhar. Eu falei, ué, por quê? Não, porque vocês só vão poder trabalhar até mais ou menos 4, 5 da tarde, porque está sem luz. Eu falei, como assim, está sem luz? Tá sem luz, está sem telefone, está sem... Mas não Mas é te que... ofereceram um copo d'água, pelo menos? Não, água tinha. Não sei Um se a copo água d'água, estava boa. água mineral não ofereceram, não, né? Do Não, era água, bebedouro, né? água torneiral. Da torneira. Exatamente, uma água torneiral ali. Não, mas sério, os caras até tentaram, né? Mas aí, quando eu fui saber um pouco melhor, não é que tivesse algum problema de abastecimento da região, é porque não havia pago a conta de luz, né? E já estava assim há 15 dias. Então, assim, é muito complicado. E eu vou mais além. Lembra do que fala a LDB, né? A LDB é absurdo mesmo, o negócio é doido, né? A LDB vai dizer o seguinte: a obrigatoriedade, você só pode investir em outro ramo de ensino quando atendida a obrigatoriedade escolar. Isso significa dizer, não que eu seja contra, tá? Na verdade, eu acho que tem que manter o ES, tem que manter o ENF, mas se a gente fosse seguir a lei, como o Estado não atinja 100% da demanda do ensino médio, ele não poderia manter instituições de educação superior. Falando do Estado do Rio, tá? Não poderia manter. Assim como Macaé e Itaperuna, que possuem instituições de educação superior. Itaperuna tem a Fafita, Macaé tem a FEMAS. Nada contra as instituições, mas como eles não atendem a 100% da demanda escolar, não poderia, por lei, ter essas instituições de educação superior sendo mantidas, não. Né? É um negócio complicado, viu? Bem difícil. Mas é aquilo que eu falei, desde a primeira aula, né? Tem uma distância entre o que está escrito na lei e o que vai acontecer lá na ponta, né? Lá na nossa realidade concreta. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ok? Beleza. Tem uma coisa que eu quero colocar aqui, deixa eu me ajeitar aqui, que é o seguinte: a LDB vai inaugurar uma divisão que a gente tem que gravar isso com letras de fogo na nossa cabeça, porque de 96 para cá é assim que está funcionando, tá?
A educação brasileira se divide em dois grandes níveis e diversas modalidades. Isso significa dizer que a LDB ela vai fazer uma discriminação, ela vai fazer uma divisão quantitativa e qualitativa dos níveis de ensino. Como é que é isso? Quais são esses níveis? Pode parecer óbvio, mas acho sempre bom trabalhar isso, porque volta e meia a galera tem dúvida. Quais são os níveis? Os dois grandes níveis são educação básica, que vai de 4 até 17 anos. E quando a gente vai colocar isso no interior dos sistemas de ensino, isso significa dizer que ela pega educação infantil mais ensino fundamental mais ensino médio. Nós vamos ter, então, uma educação infantil de 4, 5 anos, em tese, tá, pessoal? 6 aos 14 anos, 9 anos em ensino fundamental. Mas, ao menos, pode ser mais, mas não pode ser menos que isso, 3 anos em ensino médio. Ok. Bem, o que a gente vai ter aí, então? Esses são os níveis e como eles são divididos. O que nós vamos ter, então, quando falamos das modalidades? Primeiramente, as modalidades vão ser a educação regular, a educação especial, a educação de jovens e adultos. E aí, quem foi meu aluno? Vai saber sempre que é a EJA, tá, pessoal? Não é o EJA. Por quê? Porque nós não falamos ou educação, não é a educação. É a educação de jovens e adultos, né? Então, nós temos a educação regular, que é a que acontece nas escolas, a educação especial, a EJA, e tem uma última. Está acontecendo nesse momento. O sotaque, né? Isso me lembra, João. João, né? João. Então, João, isso acontece porque eu me lembro de uma pessoa que foi ministro, eu não vou dizer que foi a Mangabeira Unger, que era paraibano, porém foi para o Harvard e voltou falando assim. Eu dizia que tinha uma dificuldade de falar português, porque ficou 2 anos nos Estados Unidos. Então eu falava assim, né? Então ele devia falar o EJA. Não, mas sério, eu não canso de... Eu tenho que parar com isso, porque eu não canso de usar o Mangabeira Unger. E já passou mais de 12 anos e eu continuo zoando aí por causa disso. Mas vamos lá. Sim. Perfeito, André. Lendo aqui o chat que o André coloca, algumas redes chamam de projeto de educação de jovens e adultos. Não, é isso mesmo. A gente pega o vício. Muito secretário de educação fala assim também. Então, é difícil, né? E botei EA, mas aqui, só para lembrar, o último nível de ensino que eu estou me referindo, desculpa, outra última modalidade de ensino que eu estou me referindo é a educação à distância. Tá? Existe também uma última modalidade, mas ela é muito esparsa. E a gente tem até dificuldade para enquadrar na educação brasileira por uma razão.
quando a gente vai falar dos povos indígenas, a gente primeiro precisa definir se eles são incorporados como cidadãos brasileiros ou se eles têm nacionalidade própria. Essa é uma discussão jurídica que eu não vou entrar. É uma discussão difícil à beça. O que a LDB faz? A LDB admite a utilização da educação indígena e bilíngue. Tá? Que não está errado. Não vou dizer para você está errado, não está. Tem até uma Universidade de Guarani, tem projetos muito interessantes de educação indígena. Só estou dizendo assim, que do ponto de vista da lei tem uma controvérsia aí que precisa ser resolvida desde que criou a Constituição, que é você vai admitir os índios no ordenamento jurídico brasileiro integralmente, ou eles vão continuar sendo tratados de maneira parcial. Por exemplo, ter uma Fundação Nacional do Índio significa você tutelar essas pessoas, né? Como se essas pessoas não tivessem personalidade jurídica. Mas, ao mesmo tempo, se elas tiverem uma personalidade jurídica, como que você vai lidar com as culturas, como é que você vai lidar com os costumes tradicionais, suas leis tradicionais? Essa é uma questão muito, muito difícil e que eu não trato aqui, mas é para a gente pensar, tá? E pensar por que desde 88, vou falar de 88, essa é uma questão mais antiga. Quer dizer, nós estamos em 2021, essa é uma questão que há mais de 30 anos não foi enfrentada, né, pelo Estado brasileiro. Mas temos lá a educação indígena, é uma das modalidades. Agora, quando a gente vai falar de EAD, eu quero ressaltar duas coisas. Primeiro, vou falar da EAD, depois vou falar de uma outra coisa que é muito polêmica, que é o homeschooling ou educação em casa. Então, nós temos a EAD. Você só pode oferecer EAD em casos emergenciais. Então, no nosso caso, se aplica. Por quê? Porque numa situação de pandemia, você tem isolamento social, não dá para ter aula na UF. Então, tem uma situação emergencial e aí você tem o ensino remoto, quiçá isso se torne EAD. Porque do jeito que está, é ensino remoto mesmo. Tem diferença, EAD é mais completo, é planejado, tudo mais. É só vocês verem, por exemplo, alguns cursos que a UF tem em EAD, e vocês vão ver a diferença para esse ensino remoto que está acontecendo agora, tá? Então, a lei vai prever EAD em casos emergenciais ou quando toda a demanda escolar for atingida. Ou seja, imaginemos que um determinado município, determinado estágio, tem 100% das crianças na escola. Ela pode opcionalmente colocar tudo em EAD, colocar novas vagas em EAD, para a pessoa escolher. O que ele não pode fazer? É, tendo ensino presencial, a possibilidade de ensino presencial, transferir esse ensino presencial para EAD. Isso aí não pode. Tá fora da lei. Bem, por que eu estou tocando nesse ponto? Por uma razão simples. Hoje nós estamos numa situação de pandemia. Aí acho que é importante discutir a LDB à luz do que está acontecendo. E nessa situação de pandemia, não dá para abrir escola. Né? Aliás, quem fala que não dá para abrir escola, se bobear, se estiver em conselho, é até convidado a sair do conselho. Não dá para abrir escola. Certo? Aí o que você faz? Você coloca ensino remoto. Eu não tenho dúvida. Isso aí eu estou falando para vocês hoje. Gravem esse dia 26 de abril de 2021. Eu não tenho dúvida que alguns estados e municípios, superada essa situação, não vão querer manter boa parte das suas redes em educação à distância. Por quê? Porque, teoricamente, gasta-se menos para manter prédio, para manter infraestrutura, etc. É óbvio que a qualidade do ensino vai embora. Só que quando forem fazer isso, eles não podem, porque, por lei, você só oferece a EAD de maneira... Vou até escrever aqui. A EAD
é complementar. Ou suplementar. Não, suplementar não, desculpa. Ela é complementar. Ou seja, já atingiu tudo, aí você pode colocar. Você não pode substituir um pelo outro. Então, amanhã depois, quando vocês ouvirem, já acabou a disciplina, né? Vocês já estão com diploma, todo mundo feliz aí, se preparando para uma pós-graduação, subindo na carreira, aí vocês veem lá que o município X, estado Y, colocou tudo remoto sem situação de pandemia, tá? Vocês vão ver que se não alterar a LDB, isso não pode. Não dá para fazer. Então, a educação à distância é complementar. Quando a gente vai estudar os níveis e modalidades da educação, quem quiser saber, está no título 5. Quem quiser olhar, eu coloco isso lá na aula 6 da playlist. Eu me senti quase um Leonardo DiCaprio fazendo Titanic, porque a minha aula foi tão grande quanto o filme Titanic, né? 3 horas de aula, né? Artigo a artigo. E aí vocês vão ver lá. Por exemplo, quem quer saber sobre educação especial tem que olhar os artigos que vão de 58 a 60. Só um exemplo, tá? Botei 68, desculpa, é 58 a 60. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? 1, 2, 3. Tranquilo. Ok. Show. Passando então, olha a polêmica. Vamos lembrar que a LDB, ela disciplina o quê? A educação escolar. A LDB vai tratar da educação escolar. Perfeito. Quando a gente vai olhar na Constituição, só relembrando a galera, CF, artigo 205. Educação, direito de todos, dever do Estado e da família. O que isso significa? Significa que quando você não coloca o seu filho, sua filha, né, aquele que você é responsável, numa escola, de acordo com a lei, você está fora da lei. Você está impedindo o Estado de cumprir o seu dever. Porém, nos últimos anos, começou uma polêmica. É o chamado homeschooling, ou a ideia de educação em casa. Eu não duvido que isso aqui venha ganhar força no futuro, não, tá? Provavelmente vai ganhar bastante força. Porque tem vários setores conservadores que têm uma verdadeira tara de voltar ao passado, e aí vão querer que volte o tempo que as pessoas eram educadas em casa. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Vocês devem ter visto uma manchete, saiu nos jornais quase todos, de uma pessoa que ela entraria na USP, mas ela não pôde fazer isso porque ela não tinha o comprovante de escolarização, não tinha porque supostamente teria sido educada em casa. Essa é uma falsa polêmica, isso é um caso que nem se coloca, porque se entrar em pauta mesmo, e vai ser votado. Por isso que eu estou chamando a atenção, isso mesmo, João. Esse grupo, e é um grupo que é liderado por uma galera que já está trabalhando, que eu tenho notícia desde 2005, tá? Pessoal da escola sem partido. É quem está por trás disso aí. Eu não tenho problema de falar, eu não ganho o suficiente para mentir, eu não tenho problema de ter lado também, porque
Quem não tem lado, frequentemente está escolhendo o seu próprio lado. Eu tenho lado. Não quer dizer que eu vou fazer política partidária aqui. Aí é outro papo. Isso eu não vou fazer. Isso aí não adianta que eu não vou fazer. Mas vamos lá. Esse pessoal da escola sem partido, que por definição também é fora da lei, por quê? Porque a LDB vai garantir, quem olhar lá nos princípios da educação nacional vai ver pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. E mais, liberdade de aprender e ensinar. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, bota até liberdade, mas é liberdade. Quer dizer que, em tese, ninguém está impedido de ter uma determinada orientação política. Em lei, por lei, você não está impedido de ter uma determinada orientação política. Mas beleza, esse pessoal aí criou um lobby. O que é um lobby? É um esforço organizado e financiado na sociedade para poder liberar o ensino em casa. Nesse projeto vai ser votado. Está na pauta da Câmara, deve ser votado julho, agosto, deve estar sendo votado. Se ele alterar a LDB, eu posso dizer que vai ter consequências muito dramáticas para nós. Por quê? Vamos considerar Estado do Rio, tá? Vamos falar de dados agora, vamos falar de estatística. Estado do Rio, dados de 2018, Estado do Rio tem 6% de analfabetos. Tá? A população do Estado do Rio é uma população relativamente grande. É uma população de mais ou menos, vou chutar aí, é mais de 20 milhões, mas eu vou botar 20 milhões, tá? Vou botar 20 milhões aqui. Beleza? 6% disso, pessoal. Vamos fazer a nossa continha aqui. Tará. 20 milhões de analfabetos, certo? 6%. Nós teremos aí alguma coisa em torno, deixa eu fazer a conta, 1% é 200 mil. Nós temos 1 milhão e 200 mil analfabetos no estado do Rio, tá? Ora, se eu colocar o ensino em casa, eu não estou nem falando de analfabeto funcional não, tá, pessoal? Estou falando de pessoas que não conseguem simplesmente assinar o nome, né? É mais que o dobro da população de Niterói, isso aí. Aí imagina o seguinte, em algumas regiões, como o Noroeste Fluminense, onde tem Itaperuna, Italva, Italcara, Peribé, Pádua, etc., Varriçaia, que eu mencionei, nós temos 24% de analfabetos. Só dos que não assinam o nome. Eu não estou falando analfabeto funcional, que é o que lê e não entende o que leu. 24% no Noroeste Fluminense. Se acontecer do projeto de lei passar como está, é muito simples. Essas pessoas, como são analfabetas, como é que elas vão educar as crianças em casa? Né? Se você diminuir a demanda escolar, não é que vai acabar as escolas, você vai diminuir a demanda escolar, dizendo que as pessoas podem ser educadas em casa. Quem é mais prejudicado? O analfabeto, o semi-analfabeto. Frequentemente, as pessoas que mais precisam da escola vão ser as mais prejudicadas. Então, assim, eu estou trazendo isso por quê? Porque, por lei, você hoje não pode fazer isso. Amanhã ou depois eu não sei. E se acontecer de passar essa lei do ensino em casa, vai ser um desastre para as redes de ensino. Você vai ter a desculpa perfeita para mandar professor embora, para diminuir o número de escolas, diminuir mais ainda o recurso investido em educação. E como nós temos pouco acesso, pouco mesmo, acesso a livros, acesso a outros meios de instrução que não seja o Google, nós vamos ter, então, uma piora muito rápida dos indicadores educacionais.
É difícil, mas a gente tem que tratar esses temas, pessoal. Tem que tratar, tem que estar atento, porque já está batendo na nossa porta. No nosso caso, eu sei que muitos de vocês podem não se ver assim, mas nós somos uma elite cultural, não estou falando econômica, não. Quem for elite econômica, se falar, eu vou pedir dinheiro emprestado. Tá? Então, por favor, nem é bom falar. Mas, assim, grande parte de nós somos uma elite cultural no Brasil. Tá? Menos de 3% chega no nível em que vocês estão. Menos de 3% da população chega no nível em que vocês estão. Eu não digo de atingir, vocês atingiram e vocês se mantêm numa instituição que ainda é de ponta. Agora, imagine, vocês têm condições, eu tenho certeza, mas depois, se tiverem filhos, vocês têm a condição de educar em casa. Como eu, amanhã depois, teria condição de educar meu garoto, apesar talvez a mãe dele brigasse um pouco comigo, porque eu sou, para criança, eu não tenho a mesma habilidade, a mesma formação, né? Mas, assim, era provável que a gente acabasse rindo muito juntos, etc. Mas o que eu estou dizendo é, nós teremos condições de educar, mas e o filho do trabalhador? E o filho do analfabeto? Essa é uma questão que está em aberto, mas precisa ser pensado por vocês daqui por diante. Tem isso em pauta, tem outras coisas mais que vão entrar adiante e, assim, eu não posso deixar de dizer que eu estou extremamente preocupado. Tá? Vocês devem notar que hoje eu não estou do mesmo jeito do que o normal. É porque eu estou aqui, mas eu tenho notícia de coisas que estão acontecendo fora do país, tem notícias de coisas que estão acontecendo no Congresso Nacional, tem notícias de coisas que estão acontecendo aqui no Estado, no município. E estou nervoso. Por quê? Porque eu acredito que os próximos anos vão ser ainda piores para a educação. Ainda piores mesmo. Tá? Bom, não está bem, mas a gente segue. Alguma dúvida? Ah, sim, deixa eu ver aqui a Larissa. Pois é, Larissa, isso mesmo. Vou ler aqui para quem não viu o chat. Que aconteceu isso com a minha vizinha, ela recebeu as apostilas da neta, mas não podia ajudar porque não sabe escrever. Perfeitamente, Larissa. Ou seja, nós temos no Brasil um problema que é o do analfabetismo, que não foi enfrentado corretamente. É um país que você tem altas instâncias governamentais com um ódio mortal do Paulo Freire. Né? Caramba, Paulo Freire morreu em 97. Tá? E mesmo quando ele estava aqui vivo, ele desenvolveu um método de alfabetização e aplicou. Você pode até discordar, você pode discordar da teoria dele, beleza, mas esse ódio só é explicado pelo número grande de analfabetos que nós temos. Porque é difícil, viu? Num país que precisa de alfabetização, você ter ódio de alfabetizador é triste. Mas por que eu estou falando do Paulo Freire? Porque o Paulo Freire, e isso vai ao encontro, né? Não é de encontro, vai ao encontro do que a Larissa disse, ele vai propor uma ideia de alfabetização mais completa do que é o A, E, I, O, U. Ele vai falar de algo chamado leitura de mundo, ou, para nós hoje, é o letramento, que é o indivíduo não só saber o que está escrito, ele conseguir ler, consegui ler aqui a marca do meu notebook, é Samsung. Mas aí eu leio e eu sei que a Clend tem alguma coisa que é Samsung aqui, isso aqui significa. Tem um significado na minha mente. Eu sei que é uma multinacional que produz telefone, notebook, etc. Quando isso acontece, eu sou um sujeito letrado. Sou mais do que alfabetizado. Eu consigo, por exemplo, como vocês conseguem, saber a diferença entre uma bula de remédio e um livro de literatura. Beleza. Agora, imagine que eu considere só a alfabetização. Ou seja, o sujeito consegue saber ler a palavra que está ali. Mas eu não considero se ele entende ou não. Você vai perceber que vão existir pessoas que não sabem a função dos textos ou da escrita. Elas são analfabetos funcionais. A realidade dura, mas que o Brasil ignora.
que na educação superior no Brasil, não canso de dizer isso, em dados de 2016, eram 30% dos alunos de educação superior. Na UF não, tá, pessoal? Na UF acho muito difícil. Até pelo sistema, vocês já sentiram que na UF o nível de exigência é alto, né? Não fica. Né? Ou pelo menos se o cara está nessa condição, se a pessoa está nessa condição, ela corre atrás e sai dessa condição. Mas imagine o seguinte, vamos só fazer um exercício aqui. 39% da educação superior é analfabeto funcional. Mas eu não sei os dados para a educação básica, tá? Eu não sei quantas pessoas completaram o ensino fundamental, por exemplo, são analfabetos funcionais. Ou ensino médio. E aí, se eu for considerar essa galera, vai ser muito mais. Vou até botar um monte de sinalzinho de mais. Muito mais do que os 14% de analfabetos do Brasil. É muito mais do que os 14% de pessoas do Brasil que não sabem escrever o próprio nome, por exemplo. Se eu for transformar esse número, e aí por que eu estou chamando tanta atenção para isso? Por quê? Quando a gente fala dos números, se for só o número puro, não adianta nada. Quando a gente contextualiza, quando a gente analisa, a gente vê o que ele significa. A gente tem um letramento. E está aí o pessoal, eu sei que tem alunos aqui que são das ciências duras que não me deixam mentir. Tá? Vamos fazer uma conta rápida. 220. Não, são 200 milhões. Vamos botar 200 milhões, é mais que isso, tá? Mas é mais ou menos 200 milhões de brasileiros. Tem mais. Tá? Eu sei que 14% dessa galera é analfabeto funcional. Ou seja, aproximadamente 28 milhões de pessoas no Brasil não sabem ler e escrever o próprio nome. Se eu reduzir a demanda escolar, essa galera aí que é analfabeta, vai perpetuar esse analfabetismo para outra geração. Ou seja, nós vamos ter esse número de 28 milhões, que é uma vergonha, aumentando exponencialmente. É só para mostrar para vocês o buraco em que a gente está. Entendeu? O buraco em que nós entramos, que não vai ser fácil de sair, não. E é importantíssimo a gente falar disso por uma razão. Daqui a um tempinho, a gente vai ter aí questões aí de eleição, vai ter promessa, vai ter gente dizendo que em 2 anos transforma o Brasil numa superpotência, etc. Quando vocês conhecem isso aí, a gente já vê que não é tão simples a situação. Na verdade, apesar de haver uma organização da educação no Brasil, o Brasil está longe de ser organizado do ponto de vista da educação. Tranquilo? Algum comentário? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Beleza. Vamos então, pessoal. Se ninguém tem nada a comentar, nada a acrescentar, nem a perguntar, eu vou já indicar o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Beleza? Vou fazer assim. Sendo assim, na próxima aula, então já está entrando aqui na parte final nossa. Na próxima aula, nós faremos o seguinte. Primeiro, está aberto, né, na próxima aula, a temporada das entregas de trabalho. Quem quiser entregar na próxima aula, beleza, vocês têm até o dia 9. Então, para quem não estava aqui desde o início, a prorrogação dos trabalhos foi até dia 9. Dia 9 vocês podem entregar aqui, é um domingo. Tá? E na próxima aula nós faremos o seguinte. Nós vamos discutir as novas... Na verdade, eu vou chamar de outra coisa. Nós vamos discutir as políticas educacionais pós-LDB. O que vem depois da LDB? Eu vou apresentar e vou deixar o material disponível para a galera, para poder ler, para poder se aprofundar. O que eu vou pegar mais firme?
Plano Nacional de Educação, Fundeb, Base Nacional Comum Curricular e Reforma do Ensino Médio. Vou deixar os materiais lá. A gente vai ter uma aula sobre isso na semana que vem, tá? Vou tentar construir um vídeo até semana que vem sobre o assunto. Não sei se eu consigo editar. Se eu não conseguir editar, eu coloco ele no formato puro mesmo. E na semana que vem, eu vou, por exemplo, mostrar para vocês como é que calcula o Fundeb, como que você sabe se o Fundeb está sendo corretamente repassado para os professores, profissionais da educação. Vai ter tudo isso. Vamos falar um pouco como é que é a Base Nacional Comum Curricular. A gente vai ver, por exemplo, por que, no caso específico do ensino religioso, que vai entrar em pauta também, que é polêmico, ensino religioso, eu já vou adiantar. Entre parênteses, inconstitucional. A maneira como a LDB coloca faz com que a regulamentação do ensino religioso seja inconstitucional. Como é que a reforma do ensino médio fez com os níveis de ensino, Base Nacional Comum Curricular. E isso é um estudo iniciado. Por quê? Porque, evidentemente, em 3 ou em 4 meses, ninguém domina isso tudo, não. Isso aí eu vou abrir o caminho. Quem quiser se aprofundar, eu vou, inclusive, convidar a que acompanhe, se tiver interesse posteriormente, as discussões que acontecem no grupo de pesquisa que eu lidero aqui na universidade e que estuda essas e outras coisas, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. A próxima aula é Políticas Educacionais pós-LDB, encerrando o nosso período remoto, atípico e atribulado, né? Que tivemos, mas que não foi, sem dúvida alguma, por falta de empenho da nossa parte nesse momento tão difícil em que nós vamos chegar essa semana a ter 400 mil mortos no Brasil. Isso não é uma brincadeira, não é um número, não é um score de videogame. São 400 mil vidas que foram embora e não dá para pensar que está tudo bem, que está tudo normal. Não está. Não está. E vai aumentar mais, né? Então, nesse período aí, remoto, e de tanta luta, tanta dificuldade, eu tenho muito a agradecer o esforço de vocês de estarem aqui, de se dedicarem aos estudos. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldades, acumulam funções, coisas da casa, coisas do trabalho, né? E eu só posso dizer que eu sou muito feliz de poder continuar trabalhando aqui com vocês e a gente conseguindo chegar até o final de um período, mas não necessariamente o final dos estudos. Espera aí, tem muita coisa aí para desbravar. Tá certo? Pessoal, então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, vou me despedindo de vocês. Professor, Tá? o próximo encontro é síncrono? Síncrono, sim. É na próxima segunda-feira. Tá, Mesmo horário. obrigada. Nada. Bom, pessoal, então, é isso. Uma boa noite. Espero que vocês estejam bem. Quem não estiver, que melhore. Quem estiver bem, que assim continue. E vamos enfrentando, como diria o sujeito que está aqui na minha camisa, hasta la victoria siempre. Né? É isso. Não vou nem dizer quem é, porque senão eu vou acabar dando aula na Polícia Federal daqui a pouco. Tchau, gente. Valeu. Uma boa semana para vocês. Tchau. Tchau, tchau, professor. Obrigado pela Tchau. aula. Valeu. Noite. Boa noite. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Vou fechar aqui para poder gravar. Tchau.